Primeiro, é uma honra enorme estar dividindo essa mesa virtual, né, com professores desse cacife. Eu pude perceber pelas explanações, uma coisa que eu já tinha percebido pelo legado desses professores. Então, gente, perdoem, por favor, meu nervosismo, se sair algum verbo mal conjugado, alguma sílaba mal pronunciada, ponham na conta do nervosismo, porque a pressão é grande, viu? Eu queria começar falando, primeiro, da qualidade das explanações. Nós tivemos a abordagem sociológica, econômica e política muito bem coberta por todos os palestrantes, mas a gente falar um pouquinho da realidade do trabalhador no meio dessa pandemia. É importante ressaltar que essa pandemia, ela nos alcança no momento de ascensão do ataque aos direitos trabalhistas, dos ataques aos direitos já conquistados desde a década de 30, desde quando começou a se formar no Maranhão e no Brasil possibilidades de direito, organizações de greves e coisas assim, né? Um ataque que começa não só no governo FHC, com a onda de privatizações, que teve uma nova roupagem no governo de Frente Popular do PT, que não deixou de atacar os direitos trabalhistas, só que houve parte do movimento trabalhista organizado apoiando o governo, o que não só desmobilizou grande parte do nosso poder de mobilização e poder de movimentação, como também anulou completamente algumas possibilidades de reação. Depois a gente teve o governo Temer, né, que levou a cabo as tentativas de aprovação da terceirização, da possibilidade de terceirização, que alavancou os dados que o Fredinand colocou muito bem sobre precarização do trabalho e também informalidade. A gente teve também o golpe da reforma da Previdência, né, que chegou a ser uma bandeira muito forte. A gente teve uma greve geral que foi promovida em abril de 2017, que foi um dos primeiros grandes movimentos que aconteceram depois da década de 80, que foi até então o período de maior ascensão das lutas de classe, né? Por fim, temos o governo Bolsonaro, que também tem uma base social, ainda que pequena, ainda que reduzida e reduzindo, em caminho de redução, ainda se movimenta e ainda apoia esse governo. Teve uma coisa que o Fredinand botou muito bem, o professor John Kennedy colocou muito bem, que é assim, o governo federal, ele não fica inerte nessa pandemia, ele se movimenta na direção contrária, verdade, mas ainda assim a gente percebe que existe uma movimentação e uma movimentação bem rápida, uma capacidade de resposta rápida, só que no sentido contrário. Por exemplo, o pacote de incentivo financeiro para o enfrentamento da pandemia, que saiu para o setor financeiro, ele foi anunciado no dia 23 de março. Lembrando que o aviso de pandemia mundial saiu no começo de março, no dia 10, no dia 13, as primeiras medidas públicas de isolamento aconteceram no dia 13, e já no dia 23, o presidente do Banco Central anunciou um pacote de 1 trilhão de ajuda ao setor financeiro. É bom lembrar, né, nunca é bom esquecer, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele é neto do ex-secretário de Planejamento do governo Castelo Branco, ou seja, é um funcionário de carreira do Banco Santander, é um banqueiro extremamente alinhado com a política mais repressiva, com a política mais militarizada do governo Bolsonaro. A família dele tem uma atuação. Então, foi muito rápido que eles anunciaram, lembrando que, apesar de ter o anúncio dessa medida, esses 1,2 trilhões, que entre linha de crédito e também a dispensa dos provisionamentos compulsórios, tudo, foi anunciado como uma medida para aumentar as linhas de crédito para os setores produtivos da economia, o que não aconteceu. Na verdade, o Guedes deixou escapar que existiu um movimento do que ele chamou de empossamento do crédito, porque os bancos receberam, os bancos aproveitaram, mas não repassaram para os setores da economia. Só para ter uma ideia, o Banco Central,
ele remunera a sobra de caixa dos bancos. Ou seja, os bancos têm o dinheiro em caixa, quando sobra, ele redeposita no Banco Central, tem a remuneração e o crédito não acaba chegando a quem mais precisa. No começo de abril, né, houve o outro anúncio de pacote de incentivo financeiro para o financiamento das folhas de pagamento de pequenas e médias empresas. Nesse caso, foi liberado só 40 bilhões. E desses 40 bilhões, até na semana passada, tinha sido liberado menos de 2 bilhões. Os bancos continuam segurando as medidas de incentivo, a burocratização de acesso a essas linhas é imensa, os bancos lucram, deixam de repassar, né? E ainda existe uma ilusão, né, uma romantização de que esses setores estão unidos de alguma forma no combate à pandemia. E é lógico que não estão, né? A Fundação Itaú anunciou, ainda no começo de abril, a doação de R$1 bilhão para o combate à Covid-19, que é uma hipocrisia gigante, já que as linhas de crédito que o Itaú disponibiliza para a recuperação financeira não chegam nem perto desse valor, né? A gente tem também, no meio dessa pandemia, movimentos políticos muito bem organizados para retirar direitos, aproveitando da flexibilização da opinião pública nesse momento de comoção. A gente teve o ataque da MP 936, que, entre outras coisas, dava possibilidade de redução de salário e jornada para os trabalhadores de forma legal. A gente teve também a MP 927 para o funcionalismo público, que também dava a possibilidade de corte de salário e redução de jornada. A gente teve a MP 995, que caducou, 905, que foi revogada antes, que era a falada MP da Liberdade Econômica. Nós temos um governo que tem por hábito legislar via medida provisória, né? E legislar de forma mais esdrúxula e de forma mais movida contra o trabalhador nesse momento. Como bem colocou o professor Kennedy, ele se move, mas é o único país no mundo que a gente tem um apoiador com uma estrutura nas mãos muito grande, né? A gente tem também o cenário da aprovação do auxílio emergencial. É importante colocar que é uma coisa muito importante, devido à pressão popular, a gente conseguiu que esse auxílio, que primeiro tinha sido dado por R$200, chegasse a 600, que ainda é insuficiente. A gente precisa reconhecer a importância, mas reconhecer também a limitação. A gente tem uma média, por exemplo, aqui no Maranhão, dos profissionais, dos autônomos, dos camelô, de acordo com o sindicato dos ambulantes, presidido por Ribinha, beijo, Ribinha, muito bom profissional, que diz que os ambulantes, eles têm uma média de renda de 2 salários mínimos. Para você que está impossibilitado de exercer a sua atividade enquanto ambulante, não tem como você sobreviver com R$600. Entendeu? A gente tem uma romantização na nossa cabeça do empreendedorismo individual. A gente acha bonito quando a gente vê alguém que perde o emprego, junta lá seu carrinho, começa a vender alguma coisa, chega até em algumas situações ser usado como história de superação, de inspiração, mas a gente precisa reconhecer que dessas histórias, elas foram empurradas pela precarização, pela diminuição dos postos de trabalho, pela perda de direitos, entendeu? A pessoa é obrigada a empreender e, nesse momento, ela não tem suporte. O governo libera linhas de crédito à torta e direito para as grandes empresas, mas para o auxílio emergencial, enquanto foi liberado em linhas de crédito para o setor financeiro 1,2 trilhão, para o auxílio emergencial foi liberado 120 bilhões. Durante 3 meses. E uma medida extremamente insuficiente, principalmente porque esse auxílio emergencial, ele alcança, como bem colocou, acho que foi o Alex Brito que colocou, não era o ponto principal da explanação dele, mas ele lembrou dos invisibilizados pelos dados, pelas pesquisas. Aqui no Maranhão, a gente tem uma taxa de acesso à internet no estado inteiro de menos de 12%. Só que para você ter acesso ao auxílio emergencial, você precisa baixar o aplicativo da Caixa, você precisa fazer um cadastro. A gente não está, o auxílio emergencial, ele não alcança os invisibilizados, por exemplo, no interior do estado, que não tem CPF,
que não têm smartphone, que não têm acesso à internet. E ainda mais os que não têm acesso ao setor bancário. A bancarização do Maranhão tem um dos menores índices do mundo, do Brasil. A gente vê a Caixa Econômica, que é o banco público responsável por fazer o pagamento do auxílio emergencial, ela está presente em 46 dos 217 municípios do estado. Ou seja, muito menos de 30% dos municípios são atendidos pela Caixa, que faz o pagamento. A grande maioria dos municípios não tem acesso. E nesse momento, mesmo com essa insuficiência da malha bancária, a gente ainda tem um movimento de fechamento de banco. O Banco da Amazônia anunciou no último mês o fechamento de umas 2 agências na cidade de Pinheiro e na cidade de Santo Inês, lembrando que ele já tinha fechado a agência da cidade de Açailândia e também aqui na capital do Tirirical. O Banco do Brasil, no último ciclo, em 2017, fechou 13 agências no estado. A gente tem um movimento de fechamento de agência, de desprezo pela qualidade do atendimento das camadas mais vulneráveis no interior do estado, entendeu? E isso dificulta ainda mais o acesso das pessoas que precisam a esse auxílio emergencial, apesar das limitações, né? A gente tem também uma coisa muito interessante que o Ferdinand falou sobre a taxa de letalidade, né? A gente tem uma taxa de contaminação, mas a taxa de letalidade aqui no Brasil é muito maior do que dos Estados Unidos, é muito maior do que aqui no Brasil, né? A gente precisa lembrar do importante papel que o SUS cumpre. Nós temos um sistema de saúde precarizado, mas ainda assim público. É bom lembrar que o Mandetta, que durante algum tempo foi herói de muita gente, né? Teve até hashtag, somos todos Mandetta. O Mandetta foi um dos principais incentivadores das tentativas de privatização do nosso sistema único de saúde. Nesse governo, tanto quem está, quem passou, quem está entrando, não existe inocentes. Todos atacaram de alguma forma, todos têm acordo de alguma forma com as políticas de ataque aos direitos, não só trabalhistas, como de saúde, de segurança e de todo o resto, né? A gente tem também aqui no Maranhão uma situação muito preocupante da falta de transparência nos dados. A gente tem estimativas, os dados que são liberados pelas agências oficiais do governo são extremamente difíceis de confiar. Primeiro que a gente tem as subnotificações que não é exclusividade do estado do Maranhão, nem muito menos do Brasil. A subnotificação, por conta das características da doença, muitos casos de assintomáticos ou de sintomas muito parecidos com uma gripe comum e muito leves, a gente já tem o problema da subnotificação por si só. Mas aqui no Maranhão, a gente também tem o problema dos dados, eles não são suficientes para você mapear como essa letalidade está acontecendo. Diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem dados por bairros. A gente não sabe, por exemplo, informações sobre o setor do encarceramento. A gente não tem dados étnico-raciais da letalidade do vírus. A gente não tem, por exemplo, o Maranhão recebeu cerca de 200 mil testes rápidos. Até hoje, nós realizamos cerca de 80 mil. A falta de transparência dos dados aqui tem sido um fator de preocupação, porque se a gente não conhece, ainda que insuficientemente os dados, a gente não pode ter dimensão do que vai acontecer. E essa falta de transparência, ela vem a calhar com esse momento de reabertura do comércio. Porque existe uma ilusão que os casos estão estabilizados, apesar dos números não mostrarem isso. Os números mostram, apesar do delay que existe, né, por conta até do período de incubação, os números mostram que não houve diminuição dos casos de contaminação. O sistema de saúde ainda está sobrecarregado, com uma taxa de ocupação acima dos 80%, ou seja, não existe perspectiva de melhora. Até nos países que existiram perspectivas de melhoras durante a reabertura, a gente vê as experiências que não deram certo. A França, por exemplo, anunciou a retomada das aulas e voltou atrás. A China anunciou a retomada das aulas e voltou atrás. Ou seja, nós temos inúmeros exemplos de que não flexibilizar, reabrir, não tem funcionado. Não sei por que a gente ainda tem a ilusão que só aqui vai funcionar. Né?
talvez seja como o B colocou o nosso novo secretário de saúde, a influência do hemisfério norte no Nordeste, né? Mas, enfim, a gente falou, e também existe uma narrativa muito bem construída da falta de recursos. É verdade que a MP da limitação do teto dos gastos, ela foi um golpe duríssimo para toda a sociedade de uma forma geral, porque você limitou os investimentos em áreas pouco valorizadas do governo, como, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança pública, mas não é só isso que dificulta os investimentos nessas áreas. A gente tem, por exemplo, a falta de os nossos gastos com a dívida pública, nós temos uma previsão constitucional de auditoria que nunca foi realizada, a gente não sabe quanto a gente deve, para quem a gente deve, como a gente deve, porque não existe auditoria, entendeu? Era uma bandeira histórica do movimento de trabalhadores organizado, inclusive foi uma das reivindicações do movimento durante o governo do PT, que, a exemplo de todos os outros governos, não fez. A gente não tem esse investimento. A gente tem também a bandeira da taxação das grandes fortunas, que poderia ser uma fonte de recursos para esse momento e para outros momentos também, mas especialmente para esse momento de combate à Covid. Existe um projeto de lei do deputado Plínio Valério, se não me engano, do PSDB do Amazonas, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que fala que prevê, na verdade, uma arrecadação de quase 80 bilhões só com a taxação de fortunas acima de 30 milhões. Ou seja, um percentual mínimo que geraria muita renda, mas que a gente tem uma blindagem contra essa taxação. É um discurso hipócrita de apoio à Covid, mas as medidas efetivas não são tomadas, né? A gente tem, enfim, acho que eu toquei nos assuntos. É bom lembrar que essa desarticulação do movimento gerada pós-governo de Frente Popular, ela tem cedido diante das condições objetivas que a classe trabalhadora vive hoje. Nós acreditamos, eu acho que também como o professor Kennedy, que mostrou um domínio muito grande da teoria marxista, que as condições objetivas de vida que determinam a consciência e não o contrário. Ou seja, durante um período de amenidades, como aconteceu antes de 2008, que o crescimento do capital possibilitou algumas concessões no bem-estar social, algumas concessões de direitos, eles geram uma classe trabalhadora inerte. De retirada de direitos, de ataques mais diretos, ele gera uma classe trabalhadora mais aguerrida, porque os trabalhadores precisam se movimentar, precisam ir para o enfrentamento para garantir a sua própria sobrevivência. A gente vê durante essa pandemia, mesmo com todos a consciência de que o isolamento social é importante, a gente viu grandes manifestações de rua, por conta da grave situação de racismo nos Estados Unidos, que acabou contaminando outras partes do mundo. Ou seja, nós não podemos subestimar a capacidade da classe trabalhadora de reagir quando a sua sobrevivência é ameaçada, como tem acontecido durante essa pandemia, como provavelmente vai continuar acontecendo, porque quando o capital se retrai, quem paga a conta são os trabalhadores. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos acreditar que é possível reagir, nós precisamos acreditar que é possível derrubar esse governo, mas é possível se a gente abrir mão da hipocrisia dos discursos e partir para ação concreta. Esteve recentemente, falando do meu local de fala, dos bancários, uma emenda a uma Constituição, a medida provisória 936, que aumentava a jornada do trabalhador bancário. Uma medida que a gente entende que não só é prejudicial no que ataca um direito já instituído, mas também que ameaça os postos de trabalho. Porque quando você tem um trabalhador com uma jornada maior, outro que pode fazer, pode executar suas atividades num prazo maior, o trabalhador perde o emprego. E a gente vê historicamente que as economias mais desenvolvidas, elas têm ido no sentido contrário, de diminuir a carga horária para garantir postos de emprego. No Brasil, a gente tem andado na contramão dessa ideia, e especialmente porque essa medida ela foi apoiada
ela foi aprovada com os votos de partidos ditos de esquerda, com o voto do PT, com o voto do PSOL. A gente vê que nos momentos decisivos a gente não pode permitir esse tipo de traição. A gente não pode permitir que esses partidos ajam juridicamente, politicamente contra a classe trabalhadora, né? Então, quando a gente abrir mão desse discurso hipócrita, quando a gente, de fato, entender que os trabalhadores organizados na sua horizontalidade, organizados de forma a priorizar as suas necessidades acima das necessidades de uma grande burguesia, acima das necessidades dos ditos grandes políticos, a gente consegue avançar. Eu acredito nisso, eu acredito que a unidade da classe trabalhadora pode mudar esse cenário. Eu não acredito que a gente vai ter um mundo melhor depois dessa pandemia. Na verdade, esse mundo ele só tem piorado. Eu acredito que nessa forma de sociabilidade que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que as condições objetivas foi colocando, essa forma de organização capitalista vai melhorar. Né? Somente quando a gente tiver uma ruptura, uma outra forma de se organizar socialmente, uma outra forma de consciência coletiva, é que as condições objetivas de vida podem melhorar. Talvez nossos netos vivam isso, não tem como saber, mas é importante que se os meus netos viverem isso, eles vão saber que a avó deles lutou para que essa mudança acontecesse, tá bom? Acho que é isso. Espero não ter passado muito do horário, do tempo. Espero não ter entediado muito vocês.